te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, dia 20 de junho, terça-feira. Hoje a nossa leitura e reflexão no Salmos 129 e 130. Obrigado pela sua companhia mais essa manhã e pedimos que você compartilhe. Convide outros para estarem conosco nessa leitura e reflexão desses dois salmos nessa manhã. Se você não puder fazer isso agora, mesmo ao término do vídeo, que ficará gravado, então compartilhe com outros, essa palavra, essa mensagem que nós vamos, a partir desse momento, então, ler e refletir, tá bom? Então seja um instrumento nas mãos de Deus para poder espalhar essa mensagem a outras vidas que precisam, da sua ajuda, que precisam de alento, de esperança, precisam ser ajudadas em tempos tão difíceis quanto os que nós estamos vivendo. E o livro dos Salmos nos ajuda justamente a compreender o quanto nós precisamos do Senhor e o quanto nós podemos depender dele, porque ele está pronto a nos proteger, nos ajudar e suprir cada uma de nossas necessidades. O Salmo 129 trata-se do 10º Cântico dos Degraus. Cântico dos Degraus, como nós temos falado, temos repetido, então os povos saíam das suas cidades, judeus de várias partes da Palestina, de suas cidades, aldeias, vilarejos, e iam para o centro da vida religiosa em Israel, que era Jerusalém. E ali, então, participavam das três principais festas religiosas, então, do povo de Israel, que era a Páscoa, Pentecostes e também a festa dos tabernáculos. E eles cantavam esses cânticos, então, do Salmo 120 até o 134, 15 cânticos chamados cânticos de degraus, ou de subida, de ascensão, até chegar a Jerusalém, como uma forma de força, de incentivo, de motivação, para poder, então, chegar até aquele local, enfrentando muitas dificuldades no seu dia a dia. No geral, o Salmo 129 ele oferece uma poderosa mensagem de lamento, de esperança e também de oração. Ele nos lembra da realidade do sofrimento humano e da dor que pode advir de enfrentar oposição e adversidade. Mas também oferece uma nota de esperança e confiança na justiça e libertação da parte de Deus. Então, à medida que nós navegamos pelos desafios das dificuldades da vida, que esse salmo sirva, então, como lembrete da importância de colocar a nossa confiança em Deus e esperança e conforto que podem vir justamente de saber que Ele está conosco, mesmo em meio às nossas lutas e grandes lutas que nós enfrentamos. Apesar da angústia do salmista, no entanto, o Salmo também expressa uma nota de esperança e de confiança na justiça e na libertação de Deus. O salmista ele afirma a sua fé na justiça de Deus e a sua crença de que seus inimigos serão finalmente derrotados pelo Senhor. Tá? As palavras do salmista oferecem um poderoso lembrete, de esperança e de consolo que podem advir de colocarmos a nossa confiança em Deus, mesmo em meio às provações e às dificuldades do nosso dia a dia. As palavras aqui do salmista oferecem um poderoso lembrete da realidade do sofrimento humano e da dor, que pode advir de enfrentar oposição e adversidade no nosso dia a dia.
alguns mais, outros menos, em alguns lugares com maior liberdade, outros lugares com menos liberdade e maior perseguição, mas certo é que seja como for e onde for, o Senhor então mostra que nós podemos enfrentar essa realidade do sofrimento humano, da oposição, da adversidade, tendo o Senhor ao nosso lado, tá? E é sobre isso então que o salmista vai falar aqui nesse salmo número 129, ok? Muito bem, vamos passar a ler então. Ele diz aí o seguinte: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora Israel. Ele está usando então aqui a nação de Israel como figura, falando sobre a mocidade dessa nação, a sua juventude, né? E ele então começa a falar justamente desse contexto, desse momento em que Israel vivia, tá? Muitas vezes me angustiaram desde minha mocidade, e todavia não prevaleceram contra mim. Então, na primeira parte, ele diz que diga agora Israel contando, então, o salmista falando como se fosse a nação de Israel, e agora dizendo que eles não prevaleceram contra ele, contra a nação. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos, né? Sulcos, tá? Então, compridos, né? Fala sobre o tamanho do sofrimento, tá? E ele continua dizendo: o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios, né? Para que eles pudessem então parar de trazer toda essa tortura ao povo de Israel. O que ele quer mostrar aqui é que aqueles que odeiam Israel não prevaleceram. Esse momento de abertura aqui, né? Tem o povo de Deus como um todo, né? Então o salmista falando como se fosse a nação, lembrando que Israel então desde a sua juventude suportou pessoas que os afligiram e ainda assim eles não prevaleceram, aliás, contra Israel. Eles fizeram coisas terríveis, né? Ele fala aqui ele usa essa expressão, né? Araram sobre as minhas costas, compridos fizeram seus sulcos, ou seja, como se estivesse fazendo valas nas suas costas, né? Os sulcos do arado para poder então você colocar ali a semente. Então a ideia de que fizeram justamente esses rasgos então, né, nas suas costas como uma grande tortura, né? E diz que ele então cortou as cordas que prendiam os fiéis, que prendiam justamente os israelitas, né? E soltou dessas cordas dos ímpios, né? O povo que odiava a Deus, que odiava o povo de Deus e que os prendia. Então Deus libertou desses povos. Então, com as palavras de diga agora Israel, o sacerdote justamente conclama o povo, né, a recapitular a sua história de todo o seu sofrimento em alta voz, tá? Lembrando então de tudo que aconteceu e como o Senhor os livrou. Versículo 5: sejam confundidos e voltem para trás todos os que odeiam a Sião, né? Retrocedam. Seja como a erva dos telhados que se seca antes que a arranquem, com a qual o segador não enche a sua mão, nem o que ata os feixes enche o seu braço. Nem tampouco os que passam dizem: a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Então, que aqueles que odeiam Sião, né, nunca prevaleçam. Essa segunda parte do salmo aqui ora para que todos esses inimigos que odeiam Sião falhem nos seus propósitos, né, de escravizar e de torturar e de manter esse povo de forma escrava, tá? Que eles sejam envergonhados, que voltem atrás. Então, a imagem aqui é de uma grama murcha, né, que ele usa aqui, que não traz nenhuma bênção,
não serve para nada, tá? Diz aqui que como erva dos telhados que seca antes que arranque, né? O segador não enche nem a sua mão, não tem um feixe para poder utilizar, ela não tem nenhum valor, secou-se e tornou-se nada. Então, ele usa essa expressão porque costumava se colocar a terra nos telhados. E depois de uma chuva de primavera, poderia crescer grama no topo, então, dessas casas, né? Mas ele não florescia porque logo murchava sob o sol, né, de verão. Então, os inimigos aqui se parecem justamente como essa grama no telhado. Ela cresce rapidamente, mas não tem raízes profundas, e vem o sol e queima essa grama e o vento pega e leva embora. Então é assim que acaba a vida daqueles que perseguem o povo de Deus, né? Ela secou antes mesmo de ser arrancada. Então é levada pelo vento e não presta para absolutamente nada. Então assim eram os inimigos de Israel, como essa erva seca, essa grama que não servia para absolutamente nada, que murcharia e morreria, e assim deixaria o povo de Deus em paz. Então o Salmo 129 é uma expressão de gratidão por libertação, libertações passadas, e uma petição por proteção no futuro. Então, embora escrito em uma época específica da história de Israel, as suas mensagens ainda são relevantes nos dias de hoje, para todos nós. A vida ela é repleta de desafios, né, e opositores que nos ameaçam, né, constantemente, ameaçam o nosso bem-estar, ameaçam a nossa segurança. E o Salmo 129 nos encoraja a lembrar das libertações passadas e a confiar que Deus continuará a nos proteger no futuro, suprindo cada dia aquilo que nós precisamos. É um lembrete, então, de que nós nunca estamos sozinhos em nossas batalhas, porque Deus está sempre ao nosso lado. Ele disse que não nos deixaria. Então, está disposto a nos proteger e a nos fortalecer. Então, quando nós enfrentamos, né, tempos difíceis, podemos, então, encontrar conforto e coragem na mensagem do Salmo 129. Tá? Deus é nosso protetor, Deus é nosso defensor. Podemos confiar nele para nos guiar em segurança através dos desafios da vida. E aqueles que se colocarem, né, diante de nós e tentando prevalecer contra nós, eles secarão como a grama, serão arrancados, serão levados pelo vento, porque eles não terão nenhuma utilidade, né? Não servirão absolutamente para nada, porque eles se colocaram diante daqueles que são do Senhor, né? Ameaçaram essas pessoas, ameaçaram o povo de Deus, zombaram do próprio Deus desse povo, e Deus então os eliminará com toda certeza. Tá? Então é sobre isso que diz o Salmo 129, trazendo-nos o conforto da proteção e da bênção do Senhor. Ok? Salmo 130. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Esse salmo é o 11º cântico dos degraus. Falamos que são 15 cânticos, esse é o 11º. É uma oração de arrependimento e um apelo pela misericórdia de Deus. Tá? Pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo ao Senhor perdão pelos erros, pelos pecados cometidos. O salmista ele começa reconhecendo a sua própria pecaminosidade. Das profundezas a ti clamo, Senhor. E demonstra dessa forma também a necessidade que ele tem de perdão da parte do Senhor, porque está clamando ao Senhor de uma situação muito difícil. O salmista reconhece então que ninguém pode se apresentar diante de Deus por mérito próprio e que o perdão só pode vir por meio da graça e da misericórdia de Deus. Então o salmista expressa uma profunda confiança no caráter de Deus, na sua disposição de perdoar. As palavras do salmista oferecem um poderoso lembrete
da esperança e do consolo que pode advir de colocarmos a nossa confiança em Deus, mesmo em meio aos nossos fracassos e às nossas deficiências, tá? Porque ele começa justamente a traçar aqui uma linha, né? Demonstrando as suas falhas, o seu pecado e o quanto que ele precisa da misericórdia e do perdão do Senhor. Então, o apelo de misericórdia e perdão é um lembrete justamente da importância de buscar a graça e o perdão de Deus em todas as áreas da nossa vida, em todo o tempo, e sabendo de que Ele é poderoso para nos perdoar, que Ele é misericordioso para nos perdoar e nos purificar. Então, é sobre isso que fala o Salmo de número 130, tá? Então, das profundezas a ti clamo, ó Senhor, né? E ele continua falando do Salmo: Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Então, o poeta, ele clama a Deus das profundezas do seu desespero. E nesse caso, não eram os inimigos que atribulavam a sua vida, mas a culpa pelo próprio pecado é que lhe corroía o íntimo. Nós não sabemos ao certo quem o escreveu, mas ele fala justamente sobre esse pecado que o corroía, que trazia para ele, né, dores espirituais, tá? Escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Eles estão, então, suplicando ao Senhor, e como ele diz no versículo 1, das profundezas, né? Então, de um momento muito angustiante, ele busca a presença do Senhor por algo que ele cometeu, algum pecado que estava angustiando por demais o seu coração e a sua vida. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Então agora ele começa a usar também uma forma de abordagem, dizendo, né, de que apesar das suas falhas e apesar dos seus erros, ele gostaria de receber do Senhor a sua graça e o seu perdão, e colocando diante de Deus que quem é que pode, né, subsistir? Quem é que pode passar por essa vida sem pecados, né? Então ele pede a misericórdia de Deus. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Então Deus não observa, né, nem marca os nossos pecados. Ele não fica dessa forma. Por meio do sistema do sacrifício, né, e mais tarde do sacrifício de Jesus, Deus então fez com que os nossos pecados fossem todos perdoados. Os pecados do seu povo. O Senhor, ele não fica mantendo registros, né, tal como um contador faria, dos nossos pecados. Mas não se deve também abusar da bondade de Deus, né, em se dispor a conceder o perdão. Então, sabendo que o Senhor é perdoador, abusar dessa prerrogativa. O pecador realmente perdoado percebe a grandeza da graça de Deus, é grato pelo sacrifício de Jesus para a remissão dos seus pecados e vive dessa forma, então, no temor, ou seja, com muita reverência diante de Deus, buscando, então, uma vida mais assertiva diante do Senhor. Então, é sobre isso que ele menciona aqui nesses versículos. Versículo 5, aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã, né? Então, esses dois versículos, o poeta, ele repete essa ideia da esperança, né, que está no Senhor por pelo menos 4 ou 5 vezes. Então, trata-se de uma expectativa confiante no Deus que cumpre sempre as suas promessas, né? Ele fala aqui que a alma dele anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã. Aqueles que estavam, então, como sentinelas e aguardavam a manhã chegar para poder deixar o seu posto, né? Ou então, por aqueles que aguardam amanhã porque a noite passa e a escuridão não é algo bom, né? Mas amanhã poder ver todas as coisas, isso é algo realmente precioso e de muita graça e de muita beleza. Então é sobre isso que ele fala aqui nesses versículos.
Versículo 7, espere Israel no Senhor. Então agora ele fala sobre a nação, porque no Senhor há misericórdia, nele há abundante redenção. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Né? Então o Salmo passa da experiência de um indivíduo para a experiência comunitária, a experiência da comunidade, da nação, do povo de Israel. Então, depois de declarar a sua esperança no Senhor, de pedir misericórdia, de pedir perdão, e agora ele passa para a questão da vida comunitária, o povo de Israel pedindo a mesma coisa. Né? Então, o salmista anima Israel a esperar no Senhor. Deus não é só capaz de libertar o indivíduo, como é capaz de libertar a comunidade, o povo, a nação que espera nele. Então, no Antigo Testamento, a redenção do povo de Deus se refere justamente à libertação de seu povo da escravidão. Primeiramente a escravidão do Egito e depois de todos os inimigos nacionais, bem como também receber o perdão dele, o Senhor nosso Deus, para os pecados mediante o sistema de sacrifícios do Velho Testamento, de que um animal então era sacrificado no lugar do pecador. Então, a redenção final do povo de Deus só iria acontecer com a morte e com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, como deveras já aconteceu. Né? Para eles era algo futuro, para nós é algo passado. Né? O Senhor, então, nos redimiu na cruz do Calvário com a sua morte e com a sua redenção, com a sua ressurreição, né? Vencendo então a morte, ele nos dá esta vitória também. Então, em suma, o Salmo 130, ele é uma oração sincera de um indivíduo que reconhece a sua necessidade da misericórdia de Deus. Ele clama a Deus no seu desespero por causa do seu pecado e expressa a sua confiança na bondade e no perdão do Senhor. Apesar de quem sou, apesar do que sou, apesar do que faço, o Senhor, ele é perdoador. Agora, como dissemos, não vamos abusar dessa questão do perdão. Né? O salmista, então, ele encoraja os seus companheiros, a nação, né? A partir do versículo 7, a esperar pela salvação do Senhor. Lembrando a cada um deles da fidelidade e do amor de Deus para com a vida deles, a vida dessa nação. Então, esse salmo continua a ser uma fonte de conforto, de encorajamento para todos nós nos dias de hoje, porque nós podemos chamar a Deus em meio às nossas dificuldades e ter a esperança, né, de uma redenção completa agora e de uma glorificação futura. Né? Então agora o Senhor nos ajudando, nos amparando, suprindo as nossas necessidades, nos mantendo de pé e no futuro tendo a glorificação, ou seja, estamos na presença do Senhor para todo sempre, servindo por toda a eternidade. Então é sobre isso que o Salmo 130 fala, é esse o alento, é esse o conforto que ele traz para o nosso coração, da esperança que nós temos no Deus glorioso. Que Deus possa então abençoar as nossas vidas, que possamos, né, olhar para esses versículos, para esses 2 capítulos, como realmente de grande esperança para a nossa vida, né, de grande consolo, de conforto, de motivação para continuarmos seguindo e servindo ao Senhor, mesmo em meio a todas as dificuldades que nós venhamos a enfrentar, ok? Porque Ele prometeu que estaria sempre conosco, tá? Que Deus possa então abençoar o seu dia, a sua terça-feira, dando a você essa confiança e que haja essa dependência no Senhor por completo, aguardando então esta redenção, né? Aguardando essa glorificação que em breve acontecerá, tá bom? Que Deus possa abençoar. Então nós vamos orar encerrando e, como dissemos, compartilhe esse vídeo mesmo depois que encerrarmos, dê o seu like, o seu joinha, se inscreva se ainda não é inscrito ou então incentive outros a fazerem a sua inscrição. Mas de alguma forma colabore para que
essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas, para que possam entender que nós temos um Deus tão gracioso, um Deus tão poderoso, um Deus tão amoroso, mas um Deus também tão justo, né? E que há de tratar com justiça os pecados da humanidade. Tá bom? Deus, nós te agradecemos por essa manhã, pela tua palavra, e pedimos a tua bênção sobre nós, e que haja sempre em nosso coração a esperança, a confiança, a tua misericórdia, a tua bondade no perdão do Senhor, para com as nossas falhas, nossos pecados, mas que nós possamos, ó Deus, buscar a cada dia melhorar e não abusarmos, ó Deus, justamente da paciência do Senhor, abusarmos da tua bondade, mas estamos, ó Deus, buscando nos corrigir dia a dia para melhor te servir. Só que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês e tenham todos então uma boa terça-feira, e amanhã, se Deus permitir, estaremos vendo mais um ou dois salmos aí, né? Salmo 131 e 132 possivelmente, nessa nossa jornada e caminhada aí no livro de Salmos, tá bom? Forte abraço, muito obrigado e até amanhã. Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida.